Olá a todos, estamos aqui para mais um Pode Esclarecer, o podcast do Conselho Regional de Lisboa. Voltamos à temática da saúde mental que tem acompanhado a atividade do Conselho Regional nos últimos tempos, com especial enfoque nas preocupações com a saúde mental dos advogados, que de facto, a partir da pandemia, tornou-se mais evidente que a saúde mental era um problema que todos deveríamos assumir e encarar de frente. Até aí havia algum, eu não digo receio, mas havia alguma vergonha de falar de saúde mental. Felizmente parece que essa vergonha tem vindo a desaparecer e nada melhor do que no dia em que se assinala o Dia da Saúde Mental, gravarmos mais um episódio sobre saúde mental no âmbito das nossas conversas sobre saúde mental, que já tem vários episódios. Temos contado com o apoio do Dr. António Castanho, que é o coordenador do nosso gabinete, na análise dos resultados do nosso gabinete e na coordenação do nosso gabinete, bem como no aconselhamento das temáticas a abordar na área da saúde mental. Hoje temos connosco a doutora Ana Nunes da Silva, que foi licenciada na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, psicóloga especialista em Psicologia Clínica e da Saúde, psicoterapeuta, doutorada em Psicologia Clínica pela Universidade de Lisboa, pós-graduada em Aconselhamento e Psicoterapia com Adultos pela Associação Portuguesa da Terapia Comportamental, Cognitiva e Integrativa. É professora auxiliar na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, onde é investigadora no Centro de Investigação em Ciência Psicológica. A sua prática clínica tem estado ligada às áreas da saúde mental e dos comportamentos aditivos, em particular com pessoas com problemas ligados ao consumo de álcool. Tem experiência em ambulatório e internamento, no âmbito do aconselhamento, psicoterapia, intervenção na crise, avaliação psicológica e grupos psicoterapêuticos. A par da prática clínica, é ainda supervisora de casos clínicos e faz investigação nas áreas dos comportamentos aditivos, dos processos de mudança em psicoterapia e do autocuidado nos psicoterapeutas. Membro do Board of Country Coordinators da Society for Psychotherapy Research, coordenadora do Grupo de Trabalho da Ordem dos Psicólogos Portugueses no âmbito do Fórum Nacional Álcool e Saúde. É para nós um prazer e uma honra recebê-la aqui, Ana Nunes da Silva. Vamos passar a tratar-nos pelos nomes próprios, uma vez que nos nossos cartões de cidadão, pelo menos no meu, não consta doutor, professor nem nada parecido. Portanto, eu avançaria já com uma pergunta que se relaciona com algo que eu li ontem. Eu falei no início da introdução que o problema da saúde mental se tornou mais evidentemente escondido a partir da pandemia, e ontem saiu um inquérito muito preocupante que teve a ver com o aumento das tentativas de homicídio nos últimos 5 anos, na ordem dos 45%, tendo o diretor da Polícia Judiciária considerado que a justificação para tal tinha a ver com o facto das pessoas estarem mais impacientes. O que é que acha disto, Ana? Olá, muito bom dia João, bom dia António, obrigada pelo convite também num dia tão simbólico, não é, o Dia Mundial da Saúde Mental, e começamos logo assim um bocado a partir, não é, porque de repente eu não estou a par dos dados e não Mas repare, eu peço desculpa pela pergunta, mas a questão é, esta, para mim, eu quando vi os dados, e por isso é que eu coloquei logo no início, eu disse, isto é a comprovação na prática de que, de facto, a saúde mental das pessoas não está nos melhores dias e que, a partir da pandemia, se intensificou esta impaciência que todos sentimos no dia-a-dia. Qualquer situação no trânsito parece que é uma situação de vida ou morte para qualquer pessoa. As pessoas começam a gritar e a insultar-se por nada, porque alguém ultrapassou, porque alguém fez qualquer coisa no trânsito que é insignificante, mas que de repente se tornou uma batalha que todos querem ganhar. E isto, mais do que os dados, é assustador, acho eu, ou não?
Não, é assustador e eu estava aqui a pensar aqui, à medida que o João foi falando, fui pensando em várias coisas, não é? Porque, ou seja, podemos assumir que, e realmente as questões da saúde mental começaram a ser muito mais faladas e muito mais difundidas desde a pandemia, não é? Para a psicologia, a pandemia, infelizmente, aconteceu, mas foi das melhores plataformas de divulgação do nosso trabalho e da importância para a saúde mental e para a intervenção e para a prevenção na saúde mental. Ao mesmo tempo, a declaração de que a impaciência leva ao homicídio também, ou seja, ou que as pessoas há um risco de nós associarmos falta de saúde mental a comportamentos graves ou agressivos, e eu acho que isso, não sei, é logo aquilo que me salta no sentido dos cuidados que temos que ter também na sensibilização para aquilo que são as questões da saúde mental, porque nem todas as pessoas, todos nós somos passíveis de ter uma constipação, somos passíveis de ter um cancro, somos passíveis de ter impaciência, um problema de saúde mental, depressão, crises de ansiedade. Não é por isso que vamos ser todos agressivos ou que vamos ser todos homicidas, não é? Portanto, é só salvaguardar, se calhar, aqui para as pessoas que nos estão a ouvir, algum cuidado com esta ligação, porque eu acho que existe pouca, e fala-se também muito disto, não é? Podemos falar disto hoje, não é? Pouca literacia em saúde mental, em saúde emocional, não é? Portanto, esta ideia difundida de impaciência associada, ou impaciência barra pouca saúde mental associada aos homicídios, é verdade, sim, há uma franja da população, e vocês, neste caso o João saberá melhor que eu, as questões muitas vezes as pessoas podem ser até inimputáveis no seu crime associado a questões de saúde mental, mas associar impaciência ao homicídio, não sei. Compreendo é que, e pensando na questão do trânsito, realmente as pessoas, ou seja, tendo em conta vários fatores, não é? Portanto, nós podemos pensar em fatores individuais, de autorregulação, de capacidade de gerir frustrações, de ter até, pensando na perspectiva mais não remediativa, mas no sentido mais de prosperar, não é? Ou seja, termos uma vida com a qual estamos satisfeitos, temos boas relações com os outros, não é? Termos uma vida satisfatória permite-nos, se calhar, lidar melhor com frustrações, lidar melhor com dificuldades. Se nós pensarmos nisto, numa perspectiva mais sistémica, não é? Ou seja, nós não vivemos num casulo, não é? Eu vivo integrada no meu contexto social, no meu contexto familiar, no meu contexto profissional, no contexto até daquilo que é a situação do país, não é? Atualmente, e portanto estas coisas todas têm um impacto na forma como as pessoas lidam com pequenas coisas do dia a dia, não é? Muitas vezes essa frustração com o trânsito não é a frustração com o trânsito, é a frustração com uma série de outras coisas, não é? Não sei se isto faz sentido. Posso lhe fazer uma pergunta de leigo, de alguém que de facto não percebe muito disto, mas que tenta perceber algumas coisas. E antes de passar a quem sabe, que é o António, e deixar falar quem sabe, que é o António Ana, eu queria, do meu ponto de vista, perguntar-lhe o seguinte. Se eu lhe fizesse uma pergunta direta, a questão do trânsito, da impaciência no trânsito, os números de escalada das tentativas de homicídio, ou seja, é uma discussão que começa do nada, e eu já assisti a muitas, infelizmente, em vários sítios, em várias circunstâncias, do nada as pessoas explodem e partem para um confronto até físico. Isto é um problema de saúde mental ou é outra coisa qualquer? Ou pode ser várias coisas, melhor dizendo. Sim, os psicólogos, não é? Nós somos aqueles que respondem sempre depende, não é? Está aqui o António que não vai deixar. E ainda dizem que são os advogados que nunca respondem direto, não é? Portanto, eu já vou aprendendo que não somos só nós. As variáveis são imensas, não é? É o que a doutora Ana Nunes da Silva vai dizer a seguir. As variáveis para tudo isso são imensas, não é? E cada vez mais exigentes. Claramente, o que nós podemos dizer é que há qualquer coisa que não está, ou seja, as minhas emoções, não é? Vamos pensando genericamente, sem pensar, a zanga é uma emoção completamente legítima, não é? O estar zangado é legítimo, não é? E isso dá-me informação acerca de qualquer coisa, não é? Eu estou zangada porquê? Estou zangada porque fui impedido de fazer qualquer coisa que nós vemos isto muito nas crianças, não é? As crianças são muito boas a expressar a sua zanga, não é? Quando são frustrados relativamente a qualquer coisa. Nós, nos adultos, é suposto já termos mais autorregulação e, portanto, eu sentir zanga é legítimo, a ação que eu tenho, não é? Porque eu posso sentir zanga e posso não agir sobre essa zanga, ou não agir sobre o outro quando estou zangado, não é?
E, portanto, quando eu passo a ação, não é? Neste caso, uma ação de homicídio ou de agressão ao outro, é uma ação que já passa para além daquilo que é a sensação da minha emoção, porque a minha emoção é totalmente válida, não é? E, portanto, existem inúmeros fatores. Pode ser uma situação, imagina, aquela pessoa nunca teve comportamentos agressivos e teve naquele momento, porque se descontrolou, porque há uma confluência de fatores que levaram àquele comportamento, ou podemos ter uma pessoa que aprendeu no seu contexto, que a forma ou que também foram que foram agressivos com ele, pensando de uma forma muito simples, foram agressivos com ele e cresceu num contexto em que a agressividade era a forma de expressar ou de ter uma certa controle sobre o ambiente e controle sobre o outro, não é? E, portanto, isto faz com que eu, em qualquer situação, independente, não há uma diferenciação da resposta e, portanto, em qualquer situação onde eu me sinta frustrado ou onde eu sinta que as minhas necessidades não são tidas em consideração, eu ajo com agressividade. Podemos pensar num nível mais extremo, se pensarmos em pessoas no nível de psicopatia, não é? Portanto, e se pensarmos numa pessoa que faz estes atos com alguma frieza ou sem sequer atender àquilo que é o outro, o impacto no outro, não é? Ou seja, podemos falar de um espectro, não é? De formas de olhar para o comportamento, porque o comportamento é isso, é o comportamento naquele momento e ele não pode ser tido como a identidade da pessoa, não é? Ainda que possa ser e que possa refletir, vários comportamentos repetidos refletem e aí se calhar já estamos a falar mais de perturbação mental ou de um problema de saúde mental, pensando numa linha mais micro, não é? Se eu tenho dificuldades em gerir as minhas emoções, independentemente depois de ser agressivo ou de ser in extremis um homicida, eu tenho também, ou seja, podemos assumir que há uma dificuldade ao nível da saúde, não é? Portanto, é um bocadinho como uma constipação. Se eu estiver constipado, eu não estou bem de saúde, não é? Mas não é como se eu estivesse, por exemplo, a morrer. Certo? E, portanto, fizemos este paralelismo e, portanto, eu ter dificuldades em regular as minhas emoções, se calhar é algo que eu tenho que atender, isto não faz de mim uma pessoa perturbada do ponto de vista mental. Eu não sei se é clara esta distinção, porque eu acho que esta ideia de espectro é muito importante, até para o nosso objetivo, que é naturalizar aquilo que são reações que podem ser muito legítimas, não é? Eu sentir-me zangado e frustrado, triste, não é? É isso. Exatamente. Peço desculpa, como eu sei que os meus colegas também têm as mesmas dúvidas que eu, acho eu, ou pelo menos alguns terão, essa é essa a questão, ou seja, aquela lógica do faleceu o teu pai, faleceu a tua mãe, tiveste uma perda que te marcou muito, a tua namorada deixou-te, o teu namorado saiu de casa, qualquer coisa assim. É normal as pessoas terem tristeza sem que entrem em depressão imediatamente e que tenham que tomar antidepressivos. E o que eu sinto é, as pessoas já não estão habituadas a sentir tristeza, não querem sentir tristeza e são empurradas, quer por elas, quer pela sociedade, para tomar antidepressivos porque têm que estar bem. A questão que eu coloco aos dois aqui, naturalmente, é qual é a linha que nós devemos ter, porque eu sinto que há um empurrar das pessoas para... Tu tens que estar bem, tu tens que estar alegre, tu não podes estar triste. Se estás triste, estás deprimido, por isso tens que te tratar. Posso intervir agora um pouco, João e Ana? Eu gostaria de trazer aqui à tona uma questão que é o tema do nosso podcast, não é? Que é a questão das como gerir emoções e interagir com as emoções dos outros. Não é? Nós somos seres eminentemente, diria eu, e começamos por ser, a Ana falou há pouco das questões das crianças e que são peritas a manifestar as emoções e aquilo que nós somos eminentemente emocionais quando nascemos, não é? Nós recebemos todo esse cuidado e recebemos e vamos à medida que nos vamos desenvolvendo, vão-nos sendo impostos limites, vamos sendo educados para as emoções ou não educados para lidar com as emoções, não é? E basta nós olharmos para a nossa cultura, até falando aqui da questão da forma como os homens e as mulheres são educados a gerir as emoções, para perceber que, e aqui olhando para o currículo da nossa convidada, e que está muito ligada às questões das dependências e do consumo de álcool, a forma como nós somos habituados a lidar com as emoções. E o João, falaste aqui da questão dos antidepressivos
e de um conjunto de estratégias, eu diria, para camuflar as emoções, para não lidar com as emoções, que nos trazem a muitas vezes, e fazendo aqui o parênteses para a questão que colocaste aqui da ligação da saúde mental à violência, que é perigoso, não é? Porque a maior parte dos agressores ou das pessoas que partem para a agressão não têm critérios de saúde mental de inimputabilidade, portanto têm a ver dificuldade em estabelecer limites e lidar com os limites dos outros, e que têm como base histórias de vida, níveis de stress que vão acumulando. E, portanto, eu diria que desde a pandemia, e se calhar até antes da pandemia, mas a pandemia veio, claro, colocar-nos aqui todos numa posição de grande insegurança e levou ao limite o nosso stress. E ao longo destes anos, as coisas têm vindo a piorar. Não é? Temos as questões climáticas, que nos preocupam a todos, temos as questões sociais, que nos preocupam a todos, as questões dos aumentos das prestações das rendas e as questões profissionais, as questões da guerra que está António, no nosso... Deixa-me só pedir-te uma coisa que eu gostava que tu, no fundo, tentasses explicar-nos. Antes da guerra, das tendências inflacionistas e tudo o que estavas a falar, nós tivemos só o facto de pandemia. O que é que aconteceu às pessoas durante a pandemia que justifica isto tudo, ou que poderá servir como justificante? Olha, João, se calhar aquilo que aconteceu na pandemia foi mexeram com o nosso sentimento, com a nossa emoção mais primária, que é a questão da segurança e do medo. Não é? Todos nós tivemos bastante medo, uns mais, outros menos, não é? Mas todos nós sentimos que a nossa sobrevivência podia estar em causa, pelo menos nos primeiros momentos. Não é? E se somarmos a isso um conjunto de pré-condições, variáveis antecedentes, não é? A doutora Ana Nunes falou sobre isso, as questões prévias, não é? Se nós somos, eu costumo utilizar muito esta metáfora, nós somos um bocadinho mais matrioscas ou que mais cebolas, não é? Nós temos experiências prévias que nos vão determinando a forma como lidamos com o stress. E, portanto, a pandemia veio pôr, desde logo, em causa a nossa emoção mais básica, que é do medo e da segurança, não é? O medo da morte, o medo daquilo que nos vai... E a incerteza, não é? Isto em termos de ansiedade, não sei se a Ana está a assinar, mas isto foi... Nós não estamos habituados a ter medo. E quando nós temos medo, agimos da forma mais primária que pode existir. Lembram-se das questões que virou piada, não é? Com a questão do papel higiênico e da corrida às prateleiras dos supermercados. Isto, desde a pessoa mais equilibrada à pessoa mais fragilizada em termos emocionais, criou uma grande incerteza. E isto foi uma incerteza que não foi de dias, foi uma incerteza de um ano e qualquer coisa, não é? Com vários picos. Ana, eu passo a palavra, mas estamos aqui a falar de emoções, não é? Sim. Não, estava a pensar em várias coisas, não é? Esta questão da incerteza, eu acho claramente, ou seja, as questões do controle, não é? Do controlo porque nós temos de sentir medo, mas se eu sentir medo, mas souber que posso fazer qualquer coisa, não é? É uma forma de eu me regular, não é? Eu sinto medo, mas sinto controle, não é? Na pandemia, efetivamente, acho que a questão da incerteza foi uma camada que mexeu muito com esta questão da sobrevivência, até quase, não é? Se nós pensarmos em emoções, não é? E na função de sobrevivência das emoções, não é? Ou seja, nós podemos pensar em várias funções das emoções, mais sociais, mais de tomada de decisão, de autoconhecimento, de leitura do contexto, não é? De expressão com o outro, mas uma clara, desde a existência de ser humana, tem a ver com a sobrevivência, não é? Portanto, e o medo, não é? É o que nos permitiu sobreviver enquanto espécie e mantermos-nos vivos, não é? Portanto, essa é muito natural e muito óbvia. Depois, eventualmente, também a sobrecarga, não é? Ou seja, porque de repente as pessoas, para além da incerteza, muitas pessoas ficaram em casa, mais circunscritas no espaço físico, algumas é mais fácil no meu dia-a-dia ir trabalhar do que estar em casa com o meu marido, com quem tenho conflitos, ou com os meus filhos 24 horas por dia, não é? Eu estou a pensar até da perspectiva dos psicólogos, pessoas que trabalhavam na área dos cuidados, não é? E os profissionais de saúde em particular,
também tiveram subcarregados, porque não foi só estarem a experienciar isto tudo, como toda a gente experienciou, mas também o de serem muito mais solicitados para tomar conta dos outros, não é? Portanto, também esta sobrecarga, e portanto há aqui realmente vários fatores, pessoas que eventualmente do ponto de vista profissional, estou a pensar na área da cultura, não é? Ou tudo aquilo que eram trabalhadores independentes, não é? Que viram, imagino também muitos advogados, não é? Que viram os seus rendimentos em causa, não é? Portanto, mais uma vez a sobrevivência de outra forma, não é? E a subsistência, não é? E pensando um bocadinho e saltando se calhar aqui da questão da pandemia para aquilo que o João tinha dito há pouco, não é? A própria adaptabilidade, porque acho que este medo e a experiência deste medo pode ser adaptativa e portanto acho que também foi aquilo que nos permitiu a muitos de nós termos alguns cuidados, não é? Ou seja, este medo fez com que se calhar lavássemos mais as mãos, tivéssemos mais cuidado com, ou seja, tivéssemos mais atentos a algumas diretrizes que nos foram dadas para conseguirmos passar ou ter alguma ilusão de controle nesta situação. E pensando naquilo que o João tinha dito também, relativamente à tristeza adaptativa, não é? Ou seja, nós muitas vezes dizemos em psicoterapia que só se deprime quem não se entristece, ou seja, só quem não vive de uma forma adaptativa às suas emoções, não é? O seu medo, portanto, só quem não aceita o medo, in extremis, tem ataques de pânico, não é? Ou quem não aceita essa vulnerabilidade, não é? Quem não vive a sua tristeza de uma forma adaptativa é mais provável que se venha a deprimir. Claro que podem existir outros fatores, podem existir outras dimensões mais biológicas que determinam algumas destes aspectos, mas efetivamente a vivência, a aceitação sei lá, se o meu namorado acabar comigo, não é? Vamos imaginar, se um familiar meu morrer, mesmo que até seja expectável, a minha avó, que é velhota, que está doente, não é? É natural que eu numa fase inicial me sinta triste, sinta a perda, não é? Ou seja, sentir dor e tristeza pela perda é altamente adaptativo. Agora, o que é que acontece? Nós vivemos numa sociedade também, não esquecendo nunca o contexto, nós somos seres individuais de funcionamento individual, incluídos num contexto, não é? É tudo muito rápido, não é? Ou seja, não estar bem e dizer que não estou bem e hoje não posso ir à reunião ou não posso ir a tribunal ou até se calhar dizer um colega, estou a pensar nos advogados, não é? Que se calhar me perturba aquele caso por aquilo que a pessoa fez, não é? Se calhar não é muito aceitável, não há muita plataforma para nós discutirmos isso, para nós falarmos sobre as nossas vulnerabilidades, não é? E, portanto, tem que ser tudo muito rápido e não há tempo para nós processarmos as coisas básicas do dia-a-dia, não é? Ou seja, estamos muito eu diria que quase em piloto automático e falarmos sobre estas coisas agora cada vez mais, e a pandemia realmente trouxe esse lado, mas ainda assim não sei se continua a ser tudo muito rápido, não é? E o ser humano, não é? O próprio funcionamento cerebral, e o António Damasio fala muito bem sobre isso, não é a minha área, as neurociências, mas o nosso cérebro funciona ao mesmo ritmo, não é? O ritmo cá fora é muito mais rápido, mas nós funcionamos, o nosso cérebro precisa de tempo para processar as coisas, e nós enquanto seres humanos também. Falando no caso do advogado em especial que referiu o controlo das emoções do advogado que vai a tribunal e que, se for um advogado consciente e responsável, acusa os nervos. É normal uma pessoa estar nervosa, é normal a pessoa sentir a responsabilidade do processo. O que eu acho que poderá não ser normal, como referiu, é não enfrentar esse medo, esse receio e paralisar. E é aqui que eu gostava da sua ajuda, porque, por exemplo, nós temos processos que são mais sensíveis para cada um de nós, processos que ou porque são situações muito delicadas que nos impressionam, ou porque são situações, assim, grosso modo, é claro que há mais situações, mas ou situações que nos tocam naquele momento por uma circunstância especial que estamos a viver. Imagine alguém a quem falece uma mãe, um pai, e que está a acompanhar um processo de maior acompanhado com uma pessoa com a idade sensivelmente dos pais, com demências e dificuldades várias, e que está a ser aqui aproveitada por alguém que pretende tomar conta do património. É óbvio que esse advogado estará mais sensível para essa temática. O que é que devemos fazer nessas situações para controlar as emoções, por exemplo? Quais são as defesas?
que nos aconselharia, por Vou dizer exemplo? aqui algumas coisas e depois o António... Se calhar era bom falarmos o que são emoções primeiro, não, Ana? Sim, Exatamente. sim. Depois o António pode complementar, não é? Ou seja, como eu estava a dizer, não é? As emoções são reações, não é? Nós podemos pensar na parte fisiológica e na parte daquilo que é a nomeação da emoção, não é? Ou seja, as emoções geralmente são reações, não é? Que nós temos fisiológicas a situações, não é? Podem haver estímulos que são internos ou externos, não é? Ou seja, eu posso ver um filme, não é? Um indicador externo. Eu posso ver um filme onde está a acontecer uma situação muito divertida e eu rio-me, aquilo dá-me, não é? Nós não temos falar só de emoções desagradáveis, não é? Eu não gosto muito da expressão adaptativa e não gosto muito da expressão negativa e positiva, mas desagradável, não é? Podemos falar também de emoções agradáveis, não é? E, portanto, posso ver um filme que me está a dar de humor e rir, não é? E, portanto, e sentir-me alegre, sentir-me satisfeito, não é? Estímulo externo. Ou posso lembrar-me de qualquer coisa, não é? Um familiar morreu e eu lembro-me, tenho uma memória dele, ou imagino, tal caso, sou um jovem advogado, tenho pouca experiência, estou ainda a treinar, vou pela primeira vez a tribunal e antecipo, não é? Na minha cabeça começo a imaginar como é que é entrar no tribunal, ir a tribunal, o que é que o juiz me pode perguntar, não é? Posso antecipar, ficar com alguma ansiedade, não é? Porque antecipo, não é? Ou seja, tenho uma emoção associada a um estímulo que é interno. É a minha ideia ou o meu receio de que não possa ter um bom desempenho, não é? E acho que isto se liga àquilo que o João estava a dizer, ou seja, mais uma vez, é difícil falar só de uma regulação no momento, porque é importante que a pessoa perceba individualmente o que é que faz com que eu sinta aquilo naquele momento, porque vamos imaginar o exemplo que deu de luto. Eu posso sentir mais assoberbado, não só porque estou em processo de luto e, portanto, dentro de mim pode estar um turbilhão de coisas a acontecer e também pelo caso em si, não é? E esse caso ser mais sensível para mim pela experiência de luto, mas estão a acontecer essas duas coisas em simultâneo. Ou podemos pensar em alguém que, na sua história, estou a pensar num jovem advogado, não é? Na sua história, é uma pessoa mais exigente consigo próprio, lida mal com a incerteza, não tem propriamente nenhuma dificuldade no momento, não há nenhuma experiência específica, nem o caso tem contornos particularmente ativadores no sentido da sua história pessoal, mas se eu for uma pessoa mais perfeccionista, com mais exigência, posso ter os tais bloqueios, como o João dizia, não é? Portanto, existem várias razões, não têm que ser sempre razões relativas aos casos em si ou a alguma situação mais difícil ou potencialmente traumática que a pessoa tenha vivido ou esteja a viver, podem haver, mais uma vez, aspectos da história da pessoa que o levem aí. O que é que a pessoa pode fazer no momento, não é? É difícil, eu já bloqueei, não é? O que eu sugiro a toda a gente, e o António depois ajudar-me aqui a complementar esta ideia, até porque tenho mais contacto com os advogados, não é? Mas eu tenho que ter muita consciência, não é? Ter este tempo que falávamos há pouco, para eu refletir sobre mim, o que é que são os meus ativadores, não é? Quais são as minhas vulnerabilidades? Eu sou muito exigente comigo próprio, estou com muitos casos, não é? Não falamos disto em termos emocionais, mas hoje fala-se muito em dia também do burnout, não é? A sobrecarga, não é? Quantos casos é que eu tenho, não é? Se calhar eu não bloqueio por ser mal advogado ou não sei o que é que vou dizer. Eu estou a dormir mal há 5 noites seguidas porque tenho mais 3 ou 4 ou 5 casos do que era suposto eu estar a ter neste momento e eu não aguento isto, não é? Portanto, percebem? Portanto, é um bocadinho mais complexo e existem estratégias, obviamente, podemos pensar num processo de desenvolvimento pessoal, podemos pensar num processo de autoconhecimento, podemos pensar em dimensões mais pragmáticas, não é? Ou seja, do autocuidado do profissional no sentido de ter um horário regulado, exercício físico, alimentação, que me permite ter uma vida mais equilibrada e, portanto, lidar com a adversidade ou seja, não tenho só coisas desafiantes na minha vida, tenho também coisas boas na minha vida e podemos in extremis falar em pessoas que precisam de fazer processos psicoterapêuticos mais aprofundados, nomeadamente porque cresci num contexto muito exigente, os meus pais são os dois, vamos imaginar, juízes, e portanto o meu desempenho enquanto advogado, ou o meu perfeccionismo enquanto pessoa, enquanto ser humano, está muito, isto de uma forma muito linear e muito simplista, está muito ligado à forma como eu cresci, à exigência à minha volta, e portanto se calhar preciso de desmontar isto num processo psicoterapêutico de forma a que o lidar comigo, com as minhas vulnerabilidades,
vamos lhe chamar limitações enquanto ser humano e limitações no meu desempenho e exigências que eu coloco no meu desempenho, para que eu consiga lidar com isso de uma forma mais saudável, digamos assim. Mas António, diz-me uma coisa, então, se calhar fazendo uma pergunta que seja mais fácil para nós advogados percebermos, advogados e outras pessoas naturalmente, o que é que nós devemos fazer, quais são os sinais que nós devemos estar atentos, por exemplo? Olha, João, apesar por dividir se calhar essa questão em duas componentes. Uma tem a ver com aquilo que a Ana falou sobre no momento já estou bloqueado. A questão passa pelo momento seguinte. Colocar a questão, porquê é que isto me aconteceu? Não é? Porquê é que eu tive isto? E não evitar, e não avançar para a fase seguinte, muitas vezes, que é de não lidar com a situação ou lidar de forma desadaptativa com a situação. Quando falamos de forma desadaptativa é não querer perceber aquela emoção ou não querer lidar com aquela emoção. A Ana há pouco falou aqui de muitas vezes nós anulamos as emoções e é daí que vêm depois os ataques de pânico e outras questões associadas, somatizações, não é? Por exemplo, António, traduz-me lá isso. É que tu estás a falar com advogados, não é só com a Ana. Somatização é expressão... Não, espera, tens que começar mais atrás. Tu falaste de somatização, têm falado muito no adaptativo, um bocadinho mais descomplicado para nós conseguirmos perceber. É curioso um advogado pedir linguagem descomplicada, não é? É desesperador, claro. Adaptativo tem a ver com a forma flexível como nós lidamos com a situação, ou seja, a forma positiva como nós vamos lidar com a situação. Desadaptativo é a forma como nós, de alguma forma assim mais simples, tentamos boicotar aquela situação para não lidarmos com ela e que causamos prejuízo a nós próprios e a outros, não é? Desadaptativo, por exemplo, consumos de álcool, não é? Se eu, em vez de aceitar aquela emoção que é a tristeza e percebê-la, porque é que eu estou triste e explorar com autoconhecimento, com psicoterapia ou outras formas de lidar com aquele sofrimento. Se eu, em vez de fazer isto, porque a dor é imensa e ninguém quer sofrer, ninguém quer sentir dor, e nós vivemos numa sociedade muito competitiva, portanto temos de estar sempre operativos. Mas e portanto anulamos... Desculpa, isso é anular uma emoção, então? É desadaptativo? Sim, sim. Anular uma emoção é eu não querer estar triste e tomar, por exemplo, um comprimido antidepressivo, é isso? Não é? Ou não? Isso é uma forma de... Já, quando falamos de antidepressivos, às vezes temos que os tomar, não vamos olhar para isto como uma forma de batota para não lidar com as emoções. Temos que fazer isto. O desadaptativo tem muito a ver com a forma de nós não querermos perceber as emoções e utilizarmos estratégias para não sentir e não as perceber e não as integrar. Podem ser comprimidos, pode ser trabalho excessivo, pode ser desporto excessivo, pode ser álcool, pode ser tudo aquilo que evita que nós entremos em contacto, não é? Porque é que as pessoas normalmente sofrem mais à noite? Não é? Nestas questões da saúde mental ou do sofrimento. Porque à noite estou em contacto consigo, estou em contacto com os seus problemas, com as sensações corporais. Há pouco falei da somatização. É à noite, normalmente, que estamos no silêncio, que vêm os problemas do dia, não é? E nós lidamos com isto de uma forma, muitas vezes, sem querer aprofundar muito isto, porque temos medo. E então mais vale não olharmos para isto. E, portanto, aos advogados, e voltando aqui à questão inicial, lidar com a questão no momento, a estratégia é perceber porquê. Porquê é que eu me estou a sentir assim? E se eu não tiver dificuldade em chegar lá, procurar a ajuda de alguém que o ajude, não tem que ser um psicólogo, alguém que o ajude a compreender aquela emoção. Pode, se calhar, na partilha da emoção, com alguém próximo, com quem possa partilhar isto e que o ajude a compreender. Não é uma conversa de café, não é a questão da conversa comigo, mas é importante a conversa com as pessoas próximas. Eu estou-me a sentir assim e não percebo porquê. António, posso só acrescentar uma coisa? Só nessa linha de raciocínio, porque o António está a referir a uma coisa muito importante, que é, eu a partir do momento em que consigo até comunicar isto com alguém, é quase como
é quase como se isso também significasse quase uma certa aceitação, ou seja, é porque eu comunicar a minha vulnerabilidade muitas vezes até é quase é uma camada, mas pode ser uma camada de aceitação, não é? Está a pensar mesmo entre colegas, não é? Eu dizer a um colega, isto nos psicólogos nós fazemos mais isto, não é? Mas no advogado, não é? Eu se ter um colega em quem confio, que diga, pá, tive esta experiência fui a tribunal e cheguei lá e bloqueei, e depois consegui-me regular, mas a coisa foi, pá, tive ali um momento em que tive, não é? Portanto, consegui falar sobre isto. E se calhar até o colega muitas vezes partilhar, que também já teve essa experiência, o que é que fez, conseguirem perceber isso, e a pessoa conseguir perceber até que ponto é que aquilo foi circunstancial, ou que é uma coisa que pode precisar de outro tipo de apoio, como o António dizia, muitas vezes só esta comunicação já é um reflexo de que eu sou capaz de... Porque o que muitas vezes acontece e eu acompanho várias pessoas que dizem, eu tive aquele pensamento, ou tive aquela ideia, ou tive aquela experiência, e eu nunca disse isto a ninguém, ou nunca partilhei isto com ninguém, não é? Portanto, como se isto fosse também de repente uma coisa feia, uma coisa que não é suposto existir, que não é suposto acontecer, não é? Mas Deixa-me só dizer aqui uma coisa, João, deixa-me só dizer aqui uma coisa para dar um exemplo mais prático, que às vezes com os exemplos práticos, como a Ana disse, é mais fácil nós percebermos. Porque é que eu, como advogado ou advogada, me é difícil ou reajo mal, por exemplo, se o meu cliente for um polícia, ou se for vamos pegar no polícia. Porque é que eu, ou quando eu estou em tribunal, me sinto mais ativada na presença de um polícia? Será que eu tive uma experiência má? Tenho alguma coisa por resolver em relação a figuras da autoridade? Será que eu fui alguma vez maltratada por alguém, por algum polícia, por exemplo? Será que isto está a influenciar a forma como eu avalio aquela situação? Porque é que eu me sinto mais irritado na presença de determinada pessoa? Porque é que eu evito tratar determinados assuntos? Nós temos em psicologia, falamos muito sobre isso. Se eu fui, vamos imaginar, se eu fui abusado sexualmente, eu tenho que trabalhar comigo estas questões antes de aceitar pacientes que tenham sido abusados sexualmente, porque se calhar vou levar a minha experiência para o outro, não é? E a minha experiência vai influenciar a forma como eu trabalho. Portanto, nos advogados, o processo de autoconhecimento, nos advogados e outros profissionais, é absolutamente essencial. Portanto, tudo aquilo que surge sobre a forma de emoções e ativações até fisiológicas, físicas, deve ser não evitado, mas tentar compreender porquê. E às vezes nós não temos acesso. Às vezes nós não temos acesso à informação. Eu já falei isto aqui, se calhar, em alguns podcasts, nós podemos ter experiências prévias às quais não temos acesso cognitivo, se calhar até experiências negativas até aos 3 anos de idade, e temos um conjunto de reações que não percebemos. E, portanto, temos que completar a história. Temos que tentar completar a nossa história, sem medo, ou pelo menos apoiados. António, só mais uma coisa. Por vezes não pode ser só uma experiência, pode ser também uma crença do contexto social, não é? Vamos imaginar, eu estou a pensar, trabalhei nas dependências, não é? E há muitas crenças associadas àquilo que é ser um toxicodependente, ou ser uma pessoa com uma dependência de álcool, ou ser um violador, ou ser que a pessoa não é o seu comportamento, não é? E mesmo nós temos todos enviesamentos, não é? Estou a pensar até nas questões do racismo, não é? Ou seja, temos todos enviesamentos na forma como podemos ler as situações em função, podem não ter sido experiências no sentido de individuais, não fui violado, não fui maltratado, mas cresci numa sociedade em que me ficou implícito, ou num contexto onde está implícito que as pessoas X são desta natureza, e, portanto, também essa nota a acrescentar ao que o António estava a dizer, porque essas por vezes são mais difíceis, porque não estamos tão conscientes, não é? Ou seja, quase como se fossem, não é bem verdades, mas estão lá, ativam-nos, mas se calhar não estamos tão conscientes delas como ativações situações que são mais ativadoras para nós. Ana, então eu depreendo do que tem sido aqui dito, especialmente da sua intervenção antes do António, que falar com pessoas em quem confiamos, mas também poderá ser escrita, ou seja, muitas vezes eu escrever as minhas atividades durante o dia, analisar as minhas reações num papel, se calhar poder-me ajudar a enfrentar essas situações e essas emoções, ou não?
É assim, podemos, se calhar nós não estamos aqui também a falar de outras dimensões do funcionamento humano, que eu se calhar acrescentaria agora no que o João está a dizer, que é, nós, enquanto seres humanos, podemos pensar em nós enquanto tendo emoções, a parte fisiológica e depois o significado ou não significado que essa emoção tem, essa ativação, não é? Eu posso sentir uma agitação no corpo e não saber o que é, depois perceber que é ansiedade, ou perceber que estou apaixonado, não é? Ou perceber que estou entusiasmado, não é? Por vezes há coisas fisiológicas que se misturam, e isto liga-se à cognição, não é? À interpretação que eu dou, e depois ao comportamento, não é? Quando falámos no início da questão mais a zanga, a frustração e posso dizer a mim próprio, ninguém me vai maltratar, e depois ser agressivo com o outro, não é? Muitas vezes temos esta, vamos chamar, tríade, não é? Emoção, comportamento e cognição. E nós, do ponto de vista da regulação, podemos usar vários, não é? Podemos ter estratégias mais comportamentais. Fala-se muito hoje em dia do exercício físico como forma não é de regulação emocional, mas de aumento do bem-estar, e tem um impacto a este nível, não é? Porque promove uma série de ativações fisiológicas e de descarga também de energia que permite essa regulação, não é? E não é incomum de ver-se de vez em quando nos filmes, não é? Pessoas que estão em situações de frustração e de repente vão correr para libertar a sua energia, mas também podemos pensar numa perspectiva mais preventiva, não é? Ou seja, eu fazer exercício regularmente que me ajude, não é? A escrita terapêutica, não é? Ou seja, pensando na questão do processar a emoção, não é? É a escrita terapêutica, ao escrever, não é? Há pessoas, e é muito curioso, nós percebemos até do ponto de vista de desenvolvimento, na adolescência é muito comum, eu lembro-me de ter diários, não é? E é muito comum, falaste da experiência da escrita, não é? Portanto, eu escrever as minhas experiências do dia-a-dia, e portanto sim, eu posso escrever sobre as coisas. Aqui eu acho que mais uma vez, não é só a escrita pela escrita, mas a escrita também pela forma como eu depois processo isso, não é? Ou seja, o que é que eu vou falar lá? Falar da situação, como é que eu me senti, como é que isto aumenta a minha consciência, a minha percepção de como eu me senti e das razões que me levaram a experienciar aquilo daquela forma, ok? Mas sim, claramente a escrita é uma... O que é que sugeriria, então, na prática, a quem quiser tentar essa... Vamos começar aqui a falar das tais defesas que nós podemos ter. Numa escrita terapêutica, como referiu, o que é que acha que é aconselhável fazer para que a escrita seja mesmo terapêutica? É assim, o António depois também me vai ajudar, mas isto é o mesmo que lhe perguntarem assim, então se neste caso o arguido fez não sei o quê, qual vai ser a decisão, não é? Ou seja, qual vai ser a ação? Podem haver vários caminhos, não é? E, portanto, é difícil eu dizer, usem esta estratégia. Não, mas não é nesse sentido. Vai depender da pessoa, mas claro, para ela ser terapêutica, não, era isso que eu ia agora acrescentar, para ela ser terapêutica, ou seja, é importante que a pessoa esteja envolvida na tarefa, não é? Portanto, não é uma coisa que eu faço só, como estávamos a falar há pouco, de uma forma funcional, e portanto eu estou envolvido na tarefa. Pode não ser muito tempo, mas eu dedico algum tempo a essa experiência, pode ser 10, 15 minutos por dia, pode ser meia hora por semana, depois depende um bocado do que a pessoa quiser fazer, não é? E de alguma forma conseguir fazer estas ligações, não é? Ou seja, é quase como se isto fosse um processo de a escrita pela parte também física da coisa, mas eu estar em contacto com aquilo que falámos há pouco, algum aumento da consciência, não é? O que é que eu senti, o que é que aconteceu, o que é que foi mais difícil, não é? Portanto, às vezes conseguir pôr isso por palavras, não é? Porque muitas vezes a dificuldade é, eu nem percebo muito bem porque é que isto aconteceu, eu não percebo porque é que me senti assim, não é? Portanto, conseguir pelo menos abrir espaço para o fazer e escrever sobre isso pode tornar a escrita terapêutica. Há pessoas, por exemplo, que aqui se calhar é uma derivação da escrita terapêutica, mas há pessoas que, por exemplo, como uma forma de promoção, vamos lhe chamar, do pensamento, eu não gosto muito disto, mas do pensamento positivo, do pensamento de gratidão, todos os dias escrevem 3 frases ou 3 linhas de coisas pelas quais estão gratas no seu dia. Não sei se diria que é escrita terapêutica, mas de alguma forma faz-me estar em contacto com aquilo que são coisas que eu tenho na minha vida que eu gosto, ou eventualmente até
perceber coisas que eu quero aumentar e desenvolver mais na minha vida. E, portanto, não sei se isto responde totalmente à questão do João, mas há muitas formas de nós usarmos a escrita como forma de aumento da consciência, como de alguma forma ela poder ser terapêutica ou poder ser organizadora das minhas emoções, dos meus comportamentos, das minhas ideias. Eu retiro duas conclusões. A primeira é que os psicólogos são muito melhores que os advogados no depende. Isso aí, sem dúvida, nós temos uma fama completamente imerecida, porque de facto vocês são melhores, quer nos vocábulos complicados, mas que fazem com um ar tão leve que parece que é tudo muito comum, muito simples. Eu registro essa parte. E a segunda é que, de facto, cada caso é um caso e cada um de nós tem que saber e tentar descobrir qual é a forma que melhor se adapta à sua personalidade. Agora, em termos de estratégias comuns, e aqui eu diria, em jeito de ajuda coletiva, o que é mais comum resultar como terapia para aliviar o stress e como é que eu sei, por exemplo, o António, se não me engano, falou na utilização do exercício para tapar e anular emoções, quando é que eu sei que passo a linha? Ou seja, quando é que isto deixa de ser terapêutico e passa a entrar num processo de anulação de emoções e da tal somatização? Olha, João, eu diria, voltamos aqui às questões desadaptativas. Quando isto se torna, quando seja o que for, se torna um problema nas restantes áreas da nossa vida, seja o que for, se torna um problema. Por exemplo. Eu tenho que praticar desporto todos os dias, 2 horas por dia e não cedo, sob razão nenhuma, e fico profundamente irritado se alguma coisa colide com isto, ou se eu deixo de ir trabalhar porque bebi demasiado naquele dia, ou se tudo aquilo que interfere, sejam estratégias consideradas positivas ou negativas, interfere na nossa vida social, laboral, familiar, ou seja, que causa desequilíbrio. As nossas áreas, idealmente, todas as áreas da nossa vida devem estar equilibradas. Sabemos bem que não é assim, não é? A maior parte de nós dedica grande parte da sua vida ao trabalho. Isto ocupa grande parte da nossa vida. Quando alguma das áreas interfere nas outras e nos causa sofrimento, e nós o utilizamos para a estratégia para nos aliar desse sofrimento, então estamos aqui com um problema. Não é? Eu acho que a questão do António, eu acho que a minha pergunta mesmo, até com os meus clientes, não é? Muitas vezes eu pergunto-me, isto faz parte do problema ou da solução, não é? Porque, não é? E, por exemplo, alguém que é muito obsessivo, muito minucioso, muito rígido na sua forma de estar, que funciona com listas, não é? Se calhar em terapia, se eu lhe propuser umas listas para a pessoa cumprir e a pessoa for muito exigente, se calhar até cumpre, mas se calhar não é terapêutico porque é a mesma forma da pessoa funcionar, não é? E, portanto, acho que este exemplo é suficientemente claro. E, portanto, a questão é, faz parte do problema ou da solução? E estou a pensar, não é? Há sempre um enquadramento, a pessoa não é a situação, a pessoa não é só, é um conjunto de coisas que faz e a forma como ela pensa sobre essas coisas, não é? Por exemplo, uma pessoa que sofre de bulimia ou de anorexia pode fazer muito exercício, parecer que é adaptativo, mas fomos a perceber esse comportamento isolado pode parecer adaptativo, faz exercício 1 hora por semana, ótimo, mas na lógica de funcionamento da pessoa, na exigência que é colocada e no objetivo por trás desse exercício, não é? Está um problema, não é a solução, não é? Portanto, eu acho que esta questão é muito importante. A fronteira, como o João estava a dizer, se calhar para pensarmos em termos genéricos, há muitas coisas que nós podemos fazer, e pegando no que o António estava a dizer, em termos de equilíbrio, não é? Todos nós precisamos de coisas diferentes, mas nós sabemos que, enquanto seres humanos, fazer exercício físico regular, se calhar para umas pessoas é caminhada, se calhar para outras pessoas é passadeira em casa, para outras pessoas é ir ao ginásio, porque até gostam da componente mais social, para outros é ir andar de bicicleta num jardim, ou seja, nós sabemos que exercício físico é importante e que ajuda nesta regulação emocional, e na prevenção da desregulação emocional, não é? E na promoção da saúde mental, e podemos fazer diferentes exercícios, não é? A questão da flexibilidade, não é? E, portanto, eu não ter que fazer todos os dias, mas poder fazer o suficiente para que isto funcione, não é?
como uma estratégia de regulação, é importante e também mostra o tal equilíbrio entre, eu diria, vida pessoal e vida profissional, que hoje em dia é um desafio. A questão da alimentação, a questão da meditação, não é? Para algumas pessoas funciona muito bem a meditação, não é? Portanto, tem muitas empresas e em muitos contextos profissionais agora têm-se tentado promover estilos de vida saudáveis e pausas saudáveis em que as pessoas podem fazer 5 minutos de meditação, 10 minutos usando algumas estratégias de mindfulness, não é? Portanto, aqui de uma forma muito sintética, estar no aqui e agora presente. E eu não preciso ter um expert em mindfulness e pensando na questão da rapidez, não é? Posso pedir-lhe, na lógica do descomplicar e do explicar a alguém totó como eu, exatamente o que é o mindfulness, porque eu ouço as pessoas falarem tanto disso e tenho a certeza que a maior parte delas não sabe do que está a falar. Era isso que eu ia dizer, ou seja, o António depois também pode complementar, não é? Mindfulness em si pode ser uma estratégia bastante complexa de atenção plena, mas pensando numa forma, a mindfulness, sim, a tradução é atenção plena, não é? E, portanto, atenção plena implica eu estar a fazer qualquer coisa totalmente dedicado àquela situação. E, portanto, eu posso, imaginem, comer um chocolate em mindfulness. Portanto, eu estou naquele momento a saborear o chocolate tranquilamente, não é? A sentir os sabores todos na minha boca, a saborear a experiência e, portanto, totalmente em contacto com aquilo que é essa experiência, não é? Eu posso estar, por exemplo, 5 minutos, misturando aqui também alguma respiração, posso estar, imaginem, estou amanhã no escritório, não é? E de repente estou a fazer um trabalho no computador e de repente paro todos os dias à meia da manhã, não preciso estar nervoso, não preciso estar ansioso, mas faço aquela pausa para me desligar, desconectar do trabalho que estou a fazer e posso estar ali 5 minutos focado na minha respiração, só atento ao tipo de pensamento ou de ideias que vêm, e até podem vir ideias associadas ao trabalho, às coisas que eu tenho que fazer, mas eu estou só ali naquele momento tentando quase a ver o que é que se passa ali à minha volta, neste caso na minha cabeça. Isto pensando em formas muito, muito simples e muito básicas de mindfulness, que não é mais do que atenção plena. Claro que nós pensamos no mindfulness como uma forma terapêutica, ela já tem contornos mais exigentes, de prática diária e com alguns contornos mais específicos. Não sei se o António quer complementar, mas é tão simples como isto, é atenção plena, é eu estar ali naquele momento 100% focado naquela experiência. Só queria acrescentar em relação ao que a Ana disse que, e tal como já foi dito aqui, isto não é uma ferramenta que dê para toda a gente. Não é? Esta ou a meditação não é uma ferramenta ou o yoga. Há pessoas que não conseguem estar com elas, não conseguem sentir. Estar com elas, e estamos aqui a falar de trauma, claramente, estar com elas é tudo aquilo que elas não querem. E, portanto, sentir coisas no corpo para elas é terrível. Okay? Portanto, nós temos de ter o tal processo de autoconhecimento, é essencial antes de escolhermos a prática, aquilo que nós vamos fazer e que vai resultar connosco. Será que se eu não consigo estar na meditação, se eu não consigo fazer yoga, se eu não consigo fazer mindfulness porque me sinto mais agitado ainda, isto me traz mais sofrimento, então porquê é que isto me traz mais sofrimento? Mas por outro lado, o mindfulness ou meditação ou yoga funciona comigo, me acalma, eu consigo estar comigo, então é uma prática que é boa para mim. Se eu me sinto bem depois daquela prática ou durante aquela prática, é bom para mim. Se eu me sinto mal, se isto me causa mais sofrimento do que benefício, então não é para mim. Isto é como o desporto. Pessoas muito ansiosas, por exemplo, pessoas que têm muita ansiedade, às vezes notam, e isto em psicoterapia a Ana vai com certeza confirmar, pessoas que não podem fazer desporto à noite senão ficam mais ativadas e mais ansiosas. Mas se fizerem pela manhã resulta porque se sentem mais descontraídas, ajuda a lidar com o dia, mas se fizerem à noite ficam muito ansiosas e não conseguem. Então, estamos a falar do quê? Autoconhecimento. Ir à procura das respostas, perceber o porquê. Voltamos aos advogados. Porquê é que aquele tribunal, vamos falar sobre isto, porquê é que aquele tribunal, eu detesto ir àquele tribunal. Porquê é que eu, quando vou àquele tribunal, àquela sala de audiências,
me causa mais angústia e me sinto mais inseguro. O que é que aconteceu lá naquele tribunal? Houve algum julgamento que me correu mal? Houve alguma coisa que eu fui confrontado e que cada vez agora que vou àquele tribunal me sinto mal? Então, se calhar, é a altura de resolver isto em contexto de autoconhecimento, ou com apoio ou sem apoio, por exemplo, em contexto terapêutico até. Não é? Desconstruir aquela situação concreta e utilizar a estratégia para lidar com isto. Ana, então, para este autoconhecimento pode ter várias formas, não é? Pode ser a tal psicoterapia que falámos aqui, pode ser a meditação, pode ser o yoga, pode ser o desporto, pode ser a leitura, pode ser tudo o que me dê prazer e me permita libertar alguns dos meus receios e tudo o que me preocupa e que seja um escape. O que eu queria perguntar, uma vez que a Ana, pelo seu currículo extenso e muito valioso, estudou e estuda o fenómeno da adição, eu queria perguntar-lhe quando é que algo se torna uma adição. Por exemplo, o álcool, a droga em princípio será sempre uma adição, o sexo, que hoje em dia tanto se fala, a leitura, o desporto. Quando é que nós entramos na adição? Ou seja, tentando simplificar uma coisa que é algo complexa, não é? Ou seja, todos nós, não é? Podemos, à partida, consumir substâncias, não é? Portanto, eu posso consumir AX, posso beber álcool, posso até snifar uma risca de cocaína, sem que isso faça de mim um adito, não é? Um adito, por definição, ou uma dependência de uma substância, por definição. E depois vamos pensar também em termos de espectros, mas pensando na dependência, não é? É quando eu fisicamente já não consigo viver sem aquela experiência. Hoje em dia também se fala em adição sem substância, o mais conhecido é o caso do jogo, não é? E, portanto, eu posso ter uma adição que tem, do ponto de vista fisiológico e biológico, tem muitas semelhanças, não é? Aquilo que é uma adição física, mas eu não consigo viver sem aquela experiência. E, portanto, há pouco o António deu o exemplo do não adaptativo, não é? A minha vida é toda feita em função da substância, eu já não consigo manter um trabalho, já não consigo manter a minha relação com os outros. Nas substâncias, isto é mais... é fisicamente... é mais fácil, entre aspas, fisicamente, como tem a componente física, há sintomas de abstinência, portanto isso é muito claro, não é? Eu gosto de pensar no espectro, não é? Porque eu fumar nós sabemos que tudo o que é consumo, não há consumos sem risco, ou seja, eu beber um copo de vinho à refeição não faz de mim um adito, não faz de mim um alcoólico, mas não há isso, mas há sempre risco, não é? Nós sabemos hoje em dia, a investigação tem mostrado que basta beber um copo de vinho, algures na vida, para aumentar a probabilidade de desenvolver câncer da mama. Isto é assim uma coisa que parece completamente surreal do ponto de vista da literacia em saúde, não é? E aqui saúde física, mas já sabemos isto, ou seja, não há consumos sem risco, mas eu consumir não faz de mim diretamente um adito. Ok? E, portanto, voltamos ao espectro. E eu não preciso de ser um dependente para que os consumos me causem problemas. Se eu for, fala-se muito hoje em dia do binge, não é? E pensando na questão dos consumos para mascarar algum sofrimento ou como forma até de integração num contexto, não é? Num meio, não é? Os jovens... temos tido muito esse problema atualmente, não é? Que é a questão dos jovens que vão à sexta e ao sábado à noite saem e bebem de uma forma descontrolada, ou seja, eu posso não beber durante a semana, ou até posso estar um mês inteiro sem beber, mas quando saio, à sexta-feira bebo 7, 8, 9 bebidas num curto período de estado de tempo, ficando embriagado. E, portanto, aqui muitas vezes falamos de uma situação de abuso, mas que, não sendo uma dependência, não deixa de ser problemática. E, portanto, pensando no espectro, as consequências, quer físicas, quer do funcionamento mental, quer até da autodeterminação que a pessoa tem nesses momentos, não é? Porque, por exemplo, no caso de uma intoxicação, eu posso não ser dependente, mas, por exemplo, se eu consumir álcool ao ponto de não estar em pleno nas minhas capacidades, eu posso ser mais facilmente vítima de abuso sexual, ter acidentes de viação, e nós temos as nossas estatísticas também, neste momento não consigo reproduzir, mas muitos dos acidentes de viação que nós temos em Portugal, temos essa indicação. Muitas das pessoas iam com consumo de álcool, e nós sabemos também que não é preciso o condutor ir com álcool,
se as pessoas que vão à sua volta forem com álcool, a probabilidade de acidente também é maior e, portanto, pensando num espectro, a coisa torna-se não adaptativa a partir do momento em que causa algum problema, quer físico, quer de autodeterminação. Não sei se isto é suficientemente claro, João. Eu creio que sim. No fundo, é tudo o que condiciona a minha vontade ou pode influenciar a minha vontade num sentido ou noutro. E que pode levar-me a ter comportamentos que me prejudiquem. No caso dos consumos, não é? No caso dos consumos, sim. Pronto, e pensando em termos de formas não adaptativas de lidar com as coisas, não é? Sei lá, o comer, não é? Eu tenho várias pessoas em consulta, podem não ter uma perturbação do comportamento alimentar no sentido de diagnóstico clínico, não é? No sentido de todos os critérios do manual de perturbações mentais, do DSM, não é? Mas posso ter alguém que eu percebo quando está mais ansioso, quando está com maior dificuldade em lidar com uma situação, come mais, ou come mais coisas que não são boas para a sua saúde. E isto não faz dela uma pessoa perturbada mentalmente, com uma doença mental. Faz dela uma pessoa que tem dificuldade em gerir as suas emoções e, se calhar, aqui o mote que eu acho que pode ser importante para as pessoas que nos estão a ouvir é eu não preciso, se calhar, de procurar um psicólogo a fazer psicoterapia. Se tenho alguma dificuldade em gerir alguma situação, alguma emoção no meu dia-a-dia, se calhar preciso de me permitir estar em contacto com ela, perceber se consigo regular isso e sentir que isto é difícil, estar em contacto, perceber, dar significado à situação, procurar ajuda numa fase inicial da dificuldade, não é? O tal bloqueio quando vou a tribunal, quando sou sistematicamente ir mais com os meus filhos, não consigo estar nas reuniões de equipa. Mas imagina, Ana, deixe-me só dar-lhe outro exemplo. Nós estamos a falar do bloqueio e temos falado do bloqueio dos advogados em tribunal já algumas vezes, mas pode acontecer o inverso, ou seja, pode acontecer aquela situação em que imaginemos que uma advogada que, por exemplo, se divorciou porque o marido envolveu-se com outra pessoa, essa advogada pode ter pouca flexibilidade em processos que envolvam adultério que lhe caiam nas mãos, mesmo na sua reação, ou alguém que foi vítima de uma violação e que, quando está numa situação de violência doméstica, por exemplo, ou mesmo de violação, pode ter atitudes completamente desproporcionadas, por exemplo. E é por essa razão que é preciso reconhecer e colocar a questão, porque é que eu me estou a lidar com... Há pouco eu dei o exemplo, se calhar não foi o mais feliz do polícia, não é? Porque é que eu me relaciono desta forma com polícias? Mas podem ser essas questões, não é? Essas questões exigem ajuda profissional muitas vezes, não é? Lidar com essa dor que decorre de ter sido vítima de uma traição ou de uma violação ou de uma coisa qualquer, não é? Portanto, nós, psicólogos, fazemos isso. Um dos conselhos que temos é: se o teu pai ou a tua mãe faleceu há pouco tempo, vais ter dificuldade em fazer psicoterapia com alguém que perdeu o pai ou a mãe. Portanto, se calhar é melhor encaminhares para alguém e tratares do teu luto enquanto o processo, e não aceitares ninguém que esteja nessa condição. Porque as tuas emoções vão influenciar o tratamento. Mesmo que estejamos muito cientes daquilo que estamos a sofrer, vai influenciar. E, portanto, temos que ter aqui este autoconhecimento, esta capacidade de perceber, porque no fundo estamos todos a trabalhar com pessoas, psicólogos e advogados, que querem prestar o melhor serviço às pessoas que nos procuram. E, portanto, temos que ter esta autoconsciência de que, se calhar, eu não estou nas melhores condições para receber um caso desta natureza. E, portanto, isto por um lado, vai minar a minha autoconfiança, se calhar, nos próximos casos, porque pode correr mal, o serviço que eu vou prestar pode não ser adequado e corremos o risco de nos futuros casos também estarmos mais condicionados pela experiência prévia. Portanto, vamos acumulando experiências negativas à nossa profissão que podem condicionar a nossa própria profissão, o nosso desempenho. Estava a pensar naquilo que o António estava a dizer, não é? Estava a pensar, fazendo mesmo o paralelismo com a psicologia, não é? Ou seja,
Se eu estou num processo de luto, e mais uma vez eu até posso assumir que durante uma semana ou 15 dias não vou ver casos, porque não tem a ver só com o receber casos de luto, tem a ver com a minha própria dificuldade, se calhar, em estar em contacto com o sofrimento do outro, porque posso estar em sofrimento, não é? E estava a pensar na questão dos advogados em particular, não é? Ou seja, nós muitas vezes o que fazemos é isso, ou seja, eu estar consciente e, ok, se calhar agora não vou receber casos de luto, e se calhar quando começar a receber, ou se até sentir, não, isto não está a ser assim tão impactante, eu fui fazendo o meu processo de luto, porque esta pessoa estava com uma doença terminal e eu sinto-me bem, se calhar ter algum tipo de apoio de colegas, não é? Portanto, neste caso aqui, apoio no sentido de fazer supervisão, portanto, mesmo até já podendo ser um profissional sénior, não é? Eu poder ter algum colega com quem discute este caso para perceber se eu própria estou a ter algum enviesamento. E imagino que isto também seja possível no contexto da advocacia, não é? Ou seja, Claro. se eu sentir que há áreas que são mais sensíveis para mim, se não for possível pedir escusa, não é? Ou podendo pedir, não é? Se calhar ter um colega de confiança com quem eu possa discutir e para perceber se a mesma pessoa teria a mesma leitura do caso que eu estou a ter e eu estar mais consciente, não é? Ou seja, ter algum feedback e alguma consciência de como é que estas coisas estão a influenciar a forma como eu estou com o meu cliente. Eu creio que esta conversa é muito interessante. Eu diria quase que teríamos que fazer um segundo episódio, mas nós vamos ter que terminar, mas eu não posso terminar sem falar de algo que me preocupa muito enquanto pessoa e enquanto advogado, que é a adição às redes sociais e as suas consequências em vários campos da própria advocacia. Quando é que, e agora é outra vez a mesma pergunta, como é que eu me torno adicto em relação às redes, por exemplo? O que é que eu devo fazer para saber, não, isto já está num nível que eu tenho que parar? Muitas vezes as pessoas quando estão aí não sabem que estão aí, não é? Quando chegam aí não sabem que estão aí, não é? Ou seja, mais uma vez, é o depende, não é? E vamos imaginar, a internet é um mundo e eu eu não sou especialista em adição à internet, não é? Mas na internet podemos ter pessoas que são aditas ao online, pelas redes sociais, pornografia, jogo online, e portanto há um espectro também de dependência daquilo que é a dependência do online. Eu acho que o critério que nós usamos para a adição, como é que isto influencia a minha vida, não é? Ou seja, se eu já não consigo manter as minhas atividades, se eu já não consigo ir trabalhar, se eu já estou, não é? Um bocadinho como a pessoa que de manhã não vai trabalhar porque está de ressaca, ou eu já não marco coisas com amigos porque fico em casa a jogar, não durmo à noite porque estou a jogar ou estou nas redes sociais, não é? Isto já configuraria um risco, ou neste caso já estaríamos com indicadores de uma potencial adição. Eu acho que aquilo que nós tentamos fazer até muito com os miúdos, não é? Mais pequenos, não é? É ter algum controle, entre aspas, daquilo que é o tempo que as pessoas estão online, que é um bocadinho difícil. Tempo de ecrã, não é? O tempo de ecrã. Tempo de ecrã, quer online, quer televisão, não é? Portanto, tentar gerir isso, mas na realidade, neste momento estamos já com um problema grave a esse nível, não é? E isto também, mais uma vez, em termos sistémicos, em termos sociais, porque estou a pensar, não é? Para os pais, se calhar é mais fácil eu ter os meus miúdos em casa, sossegadinhos em casa, no quarto, a jogar, porque eles estão lá protegidos, não é? Estão protegidos dos males do mundo exterior, não é? Portanto, fisicamente. Nós próprios temos que repensar algumas das aprendizagens ou dos reforços que podemos estar a dar à malta mais jovem, não é? No sentido de isto potenciar esta questão. Claro que nós temos que pensar noutras dificuldades, não é? E assim como nas adições às substâncias, as pessoas têm outras vulnerabilidades, têm mais dificuldade em ligar-se, se calhar, aos outros e, portanto, têm menos amigos, têm menos rede. Ou seja, podem haver outras vulnerabilidades que depois condicionam. É como se eu criasse uma relação, não é? Quando nós falamos de adição, falamos sempre de uma perturbação da relação. Eu deixo de estar relacionado com os outros e comigo próprio para me passar a relacionar com uma substância, com o jogo, com a internet e, portanto, também, se calhar, termos aqui indicadores não só de marcadores temporais, não é? O tempo que eu estou online e o impacto que isto tem nos meus compromissos do dia-a-dia, mas também se calhar perceber as carências que as pessoas têm noutras áreas da sua vida. Não sei se o António quer acrescentar alguma coisa.
Em relação à adição à internet ou às plataformas ou digital, eu volto a trazer esta questão da interferência, como já falamos aqui, como a Ana acabou de falar, a interferência no nosso dia a dia, não é? Quando nós não conseguimos, e o tempo de ecrã que o João falou e que falaram aqui, como é tão difícil controlar, eu acho que não há família nenhuma que não tenha dificuldade neste momento em lidar com isto, seja com os filhos, seja com a própria gestão pessoal de cada um de nós, não é? Quando isto é trazido para a mesa, quando nós nos desligamos da família porque estamos agarrados aos ecrãs, quando nós vamos almoçar ou jantar com amigos e não estamos com os amigos, estamos sim a trocar, a olhar para o ecrã isolados. Às vezes já existe aquela forma de mostrar os vídeos uns aos outros para nos rirmos todos. Isso aí até é uma forma, se calhar, engraçada de interagir com as redes, não é? Estamos todos em conjunto a ver a mesma coisa e a partilhar aqui um momento de descontração e rir sobre qualquer coisa. Mas se isto interfere na nossa vida, na nossa relação, se existem queixas, e às vezes existem, não é? Passas a vida, em vez de estás a almoçar connosco ou estás a jantar connosco, estás agarrado ao telemóvel ou estás a jogar. Estamos a todos à mesa e tu estás agarrado ao telemóvel. O que é que isto está a querer dizer? Está a querer dizer que há aqui um problema. As pessoas ao nosso redor estão a notar que há aqui um sofrimento. Nós estamos a cortar canais de comunicação e estamos a aliar-nos. E às vezes não é necessariamente porque estejamos em sofrimento. Pode não ser, pode ser porque... E esta componente das redes sociais traz-nos isso. Traz-nos uma componente, eu também não sou especialista na área das adições, mas traz-nos aqui uma componente diferente das adições químicas a que nós todos estávamos habituados, não é? As adições químicas e de jogo e de álcool, não é? Que traziam aqui uma componente de degradação até em termos económicos e físicos das pessoas que são aditas. Neste momento não existe isso, ou pelo menos logo num primeiro momento não existe isto, mas depois com o não olhar para este problema podemos criar aqui uma condição de saúde mental, não é? Vamos supor no extremo, em que isto se torna um conflito permanente e que a pessoa que está ao nosso lado ou as pessoas que estão ao nosso lado cansam-se e existe um divórcio mais à frente. Isto pode causar uma depressão, não é? Estamos aqui a falar numa bola de neve que pode acontecer em resultado de tudo isto, mas pronto. Como digo, começamos se calhar ou terminamos como começamos, depende. Depende, exato. E nós é que temos essa fama, mas pronto, eu registro. Foi uma conversa muito interessante, como são sempre as conversas sobre psicologia e tentando relacionar aqui com a advocacia e com o comportamento social em geral. Ana, muito obrigado por ter estado aqui. O António, naturalmente, também lhe agradeço. Penso que ficamos aqui com pistas, neste dia da saúde mental, pistas muito importantes, algumas estratégias que já foi aqui subejamente dito, depende de cada um de nós. Registro também que não são só os advogados que têm múltiplas respostas, mas que os psicólogos são melhores que nós, porque falam com uma ligeireza, como se fosse uma linguagem mais comum, e nós é que ficamos com a fama das palavras complexas. Muito obrigado por terem estado aqui neste dia da saúde mental a falar sobre emoções. Muito obrigado e até à próxima.